galera, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Instituto Terra e Desomes Brasil. Eu sou Dávila Moraes e no episódio de hoje vamos conversar sobre arte, resistência e mobilização pelo clima. Então, pega o fone, se acomoda e vem com a gente porque essa conversa tá imperdível. Bora lá? Você já parou para pensar em como a arte pode ser uma aliada poderosa na luta contra a crise climática? Pois é, a arte tem um poder de ir além das palavras. Ela toca corações, mobiliza pessoas e transforma realidades. Seja no teatro, no slam, na música, nas intervenções urbanas ou nas pinturas de mural, a arte tem um jeito único de chegar onde muitas vezes os discursos não alcançam. Em um mundo onde a crise climática afeta mais os territórios periféricos, populações vulnerabilizadas, a arte é um ato político e um grito por justiça. Por isso, neste episódio, contamos com a participação do coletivo Alho Resistência e do coletivo Revide, grupos daqui de Fortaleza que estão à frente de mobilizações e ações socioambientais através da arte e da cultura. Meninas, sejam muito bem-vindas e obrigada pela presença. Obrigada. Gente, então, para começar a nossa conversa aqui de hoje, eu convido vocês a se apresentarem um pouquinho e falarem sobre os coletivos que representam. Oi, gente, eu sou a Kiki, eu faço parte do coletivo Alho Resistência. Eu sou uma adolescente, eu tenho 16 anos, vou fazer 17. Eu moro na Barra do Ceará, mas eu cresci no Pirambu, no Grande Pirambu. Eu sou artista, eu desenho, eu faço poema, eu canto, eu danço, eu toco. E eu faço um pouquinho de tudo também. Eu entrei nesse mundo artístico já bem novinha, desde os 5 anos eu comecei a cantar. E também tive auxílio da minha mãe na vida política. Então, eu sempre fui uma pessoa política desde criança. Eu entrei no Alho Resistência em 2022. Eu descobri que eu posso usar a minha voz como arte e como uma forma de poder liberar os meus pensamentos e a política que existe dentro de mim. O Alho Resistência, ele me ensinou que eu poderia participar de movimentações e que eu poderia chegar bem longe só sendo uma pessoa bem política, sendo uma pessoa artista e poder levar a minha arte para mais lugares. O Alho Resistência, ele começou em 2019, eu não fazia parte, mas ele começou só como um teatro de quinta-feira. E conforme o tempo foi passando, ele foi se tornando um teatro político. E hoje em dia são adolescentes, jovens, que participam do Alho Resistência e que fazem o teatro como forma de manifestação. O Alho, ele tem como pautas o saneamento básico da periferia, ele luta contra a violência policial dentro da periferia e também ele luta por favor de políticas públicas para a periferia e cultura e lazer de graça para a periferia. Oi, gente, meu nome é Tainá, eu tenho 18 anos, faço parte do coletivo Revide, eu sou produtora cultural, né, dentro do coletivo, sou poeta, também faço slam, né, tô no corre do freestyle e também toco e muitas outras coisas, né. E aí a gente fez essa mobilização toda, fez o protesto, e aí na hora a gente sentiu a necessidade de criar uma rede de apoio que cuidasse, né, do jovem e que escutasse a voz do jovem, porque naquele momento ali a gente sentiu completamente assim, sozinho, né, porque ninguém ouvia nós, basicamente a gestão não ouvia nós também, os professores não acreditavam nem nada. Mas, enfim, pra gente que não entendia muito, né, porque a gestão em si, ela teve uma atitude que a gente esperava, né, que foi tirar, assim, de primeira e fazer o que a SEDUC, né, disse que é pra fazer, todo o protocolo. Enfim, e aí o Revide, ele foi criado, na verdade, no dia 3 de setembro, né, de 2022. A gente criou ali lá no CDVHS, que é um grande, né, apoio da gente, é um grande parceiro. Enfim, aí o Revide, ele foi criado na pauta mesmo de combater as violências dentro da escola, não só dentro da escola, né, mas também que afeta a gente na rua, porque a gente entende que na rua a gente já é afetado por várias
violências, por tudo. Então, dentro da escola, a gente não ia aceitar isso de maneira alguma. Então, o Revide, ele foi criado, sim, né, a partir da pauta da violência sexual, que é o que a gente combate, mas também a gente entende que a arte e a cultura, ela salva vidas, e ela é necessária dentro da escola e em qualquer outro ambiente, porque ela salvou lá atrás povos e hoje em dia continua salvando. E aí o Revide, ele também faz esse movimento cultural, né, usa arte, faz grafite, tem um evento que a gente faz todo ano, né, a gente fazia todo ano na escola Dona Julia Alves Pessoa, mas aí a gente tá querendo ir para outras escolas, né, e aí esse é um evento totalmente cultural, a gente leva a galera para aprender sobre defesa pessoal, enfim, sobre batuque, muitas e muitas coisas, mandala, né, que é artesanato, e é isso, o Revide, ele é quem vai pra rua lutar por direitos, mas também leva para dentro das escolas a cultura, porque entende que isso salva as vidas. Bom, aí, assim, em 2023, na verdade, o Revide, ele também começou a se identificar com as pautas ambientais, né, porque a gente tem todas as violências afetam os nossos territórios, né? Que são territórios periféricos. E aí tudo tá entrelaçado, todas as violências estão entrelaçadas. E o começo de tudo é justamente a violência ambiental. E aí o Revide, ele foi convidado, né, pela TDAH pra gente ir pro CUMB, pra entender mais sobre, porque querendo ou não, a gente tava assim na pauta sobre várias coisas, mas não tinha conversado ainda sobre questão ambiental, né, era longe assim pra gente. E aí quando a gente teve esse contato, a gente se identificou, sabe, que também é nosso corre, que pra uma galera tá longe assim, mas não tá. A gente consegue salvar o mundo assim de alguma forma, né, tentar, com coisas que a gente já fazia antes, por exemplo, um grafite, né, uma revitalização ambiental, falar também as palestras, porque a gente faz palestra e isso também é de extrema importância pautar sobre o meio ambiente. E aí, como tá tudo entrelaçado, o Revide super se identificou na pauta e hoje em dia faz parte, né, da rede Reaver e constrói e faz acontecer, né, tudo isso, combater mesmo todas as violências e a questão do ambiental também faz parte de tudo isso. E meninas, como é que o teatro, né, assim, pro Alho e a cultura de resistência pro Revide, elas podem fortalecer as lutas socioambientais? Como é que elas fortalecem as lutas socioambientais aqui em Fortaleza? Pro Alho, a gente tem uma visão de que o teatro, ele pode tirar a gente da nossa realidade, né? Quem tá ali dentro do teatro, do cenário, fazendo acontecer, a gente esquece o mundo de fora, né? Então, pra gente, aquilo ali é uma forma de sair da realidade tão grotesca e violenta que a gente vive. E a gente também pensa que pro teatro, quem tá assistindo é uma forma de ganhar informação e conhecimento. Como o Alho, ele coloca nas suas peças, tanto a homofobia que ocorre, o racismo, a violência policial, a falta de saneamento básico, né? Que é em relação às enchentes, e também a chuva que sempre tem e destrói casas na periferia, ou até mesmo o relevo do mar, que o mar ele sobe e acaba destruindo casas que ficam perto do mar, da praia, né? Então, quando a gente começa a encenar, a gente percebe que para aquilo é muito importante, para quem está assistindo, que eles saibam e tenham conhecimento de que algumas coisas acontecem na periferia e que isso precisa ser falado. E também a gente consegue se expressar de uma forma mais artística e também a gente consegue se soltar um pouco mais com o teatro. Como você falou, parece ser e é uma forma, né, de repassar conhecimento e informações de forma lúdica, né, e artística. E aí, como é que é essa didática de vocês no teatro? A gente começou com o Teatro do Oprimido, né? A gente teve auxílio do SEDECA Ceará e eles davam aulas de teatro pra gente. Então, a gente começou a entender mais o teatro e cultura. Mas, conforme a gente foi crescendo como Alho, em coletivo, a gente começou a ser mais, né, geral, assim, no teatro. O nosso ponto mesmo era interagir com o público, né? Que é o ponto do Teatro do Oprimido. É interagir com o público e falar com o público dentro da peça. Mas a gente começou a gerar, assim, a gente começou a expandir mais o teatro. Então, é isso. Hoje vocês fazem atuações nas escolas? Como é mais ou menos esse movimento? A gente começou ano passado a acompanhar escolas, né?
e ver e fazer oficinas de teatro, também grafite nas escolas. A gente queria muito que todo mundo tivesse um pouco de cultura, acesso à cultura de graça, né? E também sair da realidade, como eu disse. A gente acompanhou as escolas do bairro. O bairro é um bairro bem grande, mas foi aqui as escolas maiores e com mais alunos, né? Então, a gente conseguiu um acompanhamento junto com a galera do Balé do Pirambu, né? O Balé Jovem, que associa crianças e que ensina crianças. Então, a gente foi atrás dessas crianças para saber um pouco mais se eles queriam fazer parte. Ah, legal. Então, impacta também não só o público juvenil também, mas também crianças, né? E Tainá, fala pra gente como é que é mais ou menos a atuação do Revide, né? Vocês são do território do Bom Jardim, então como é que vocês fortalecem as lutas socioambientais lá no território? Assim, o Revide, eu até costumava falar assim, ó, precisa entrar mais gente dentro do Revide que seja artista, né? Porque o nosso corre era fazer palestra, roda de conversa, atendimento e encaminhamento para psicólogo, né? Mas não tinha esse corre de artista, não, né? Só que depois, a gente foi se descobrindo, né? E aí a gente foi entendendo que também é resistência quando o Gabriel vem e lança uma poesia, quando o Inaie também, quando eu chego com o slam e também descobri que eu sei escrever também, sabe? Só que aí a gente fica assim, mas que cultura de resistência é essa? Né? O que é isso? Será que é só o teatro? Será que é só o batuque? Não, é o grafite. Eu ir lá e conversar com a minha avó e ela me ensinar umas coisas sobre como era antigamente, né? E isso é uma resistência de eu trazer um ancestralismo para as coisas que eu vou fazer. Porque, por exemplo, as pautas socioambientais, ela vem justamente disso, né? Da questão de que lá atrás a gente, foi pegado, um povo todo foi pegado e colocado na periferia, que é o povo pobre, periférico, né? Tá lá e, poxa, tudo de ruim vai acontecer lá naquele território, sabe? E aí, lá atrás. Aí, antigamente, a gente tinha o quê? A cultura de ir na casa do vizinho, de pedir uma água, de pedir um açúcar, isso e aquilo. E hoje em dia não existe mais isso, né? Aí também tinha você conversar com a sua avó, ela lhe ensinar a fazer um chá, isso e aquilo. E hoje em dia a galera vai perdendo isso. Inclusive a galera brincar no meio da rua, não existia mais isso. Não existe mais isso, né? No caso, quando o Revide ele vai para fazer alguma incidência política, a gente vai justamente para lembrar que existem essas coisas, para lembrar que a gente ainda pode fazer essas mínimas coisas que fazem totalmente a diferença. Porque cultura de resistência também é isso, é a gente voltar para o nosso passado e ver o que é que eles faziam lá atrás, que deixava o nosso mundo de certa forma diferente, sabe? Por exemplo, até nas construções das casas, a gente vê uma diferença enorme, né? Hoje em dia, qualquer coisinha já faz mal para o nosso ambiente. Mas lá, antigamente, a forma que eles faziam as casas era tudo, assim, tirado mesmo, né? Matéria, assim, prima mesmo, tudo feito, sem causar nenhum impacto ruim para o nosso meio ambiente, né? E aí a gente pensa em tudo isso e pensa, que cultura de resistência é essa? Como é que a gente pode resistir de alguma forma, sabe? Resistir lançando uma poesia para um jovem que nunca nem escutou uma poesia de fato, sabe? Nem que acha que é só falar de amor, mas quando eu chego e, falo assim, poxa, eu tô com raiva de tudo isso que tá acontecendo com a minha periferia, tudo de ruim, sabe? E também existe amor nessas palavras, sabe? Então, esse corre da cultura de resistência, ele vai muito mais além, né, do que só o teatro, só a dança. Tem tudo isso, com certeza, mas essa cultura de resistência mesmo inclusive eu aqui que tá aqui falando mesmo, jovens inclusive, porque lá atrás jovem não era escutado não, né? E aí, hoje em dia, graças a essas instituições, né, como a Terra dos Homens, SEDECA também, são instituições que escutam a gente. Hoje em dia, a gente está podendo, né, falar. Hoje o jovem é escutado graças a esses mínimos passos que, inclusive, veio lá atrás. Inclusive, sobre isso que a Tainá falou, sobre esse adultocentrismo, que só os adultos são ouvidos e que só eles podem falar e ter voz, é uma coisa que a gente vê muito nessa caminhada de lutas, né? Inclusive, participando de alguns movimentos, em construções de movimentos, a gente consegue perceber realmente
que existe isso. E que se a gente for falar jovem, a gente for dar uma certa opinião, a gente tem pouco conhecimento. Vocês não estão vividos, vocês não são pessoas vividas, então vocês não podem falar, vocês não podem dar opinião sobre isso. Quer contribuir? Só corpo, voz não, sabe? Então, chega a ser bem louco, porque a gente está passando por coisas que agora existe e que antes talvez não existia. Então, a gente também está construindo certas coisas que para eles talvez sejam bem importantes, né? A nossa voz e a nossa experiência. E escutar a juventude através das diversas linguagens que ela tem, né? Como vocês falaram aqui, é por meio de uma poesia, é por meio de um grafite, é por meio do slam. Então, é escutar a juventude, trazer as pautas da juventude para que a gente possa transformar a nossa realidade, né? Agora e também futuramente. E aí, entrando nessa pegada, né, de crise climática, de justiça climática, a gente entende que ela afeta, na maior parte das vezes, os territórios periféricos. Então, eu queria entender como é que vocês percebem essa realidade, né, da crise climática dentro dos territórios de vocês. O nosso coletivo, ele fica perto da praia, a gente consegue ver muitas mudanças quando o mar muda, né? Quando ele fica mais cheio, a gente consegue perceber que algumas casas ficam em estado de alerta, né? Em estado de perigo. Então, é bem ruim a gente ter que passar e perceber, nossa, se o mar subir mais um pouquinho, aquela casa vai com Deus, né? Então, é bem preocupante, na verdade. Ou até mesmo quando chove e algumas casas alagam, pessoas perdem seus pertences, né? Importantes. E isso diz muito sobre a falta de saneamento básico e a falta de olhar, que a gente deveria ser cuidado por eles, né? Pelo sistema, o Estado, deveria cuidar da gente. E a gente percebe muito essa falta de cuidado e essa falta de apoio, né? Que as pessoas de periferia precisam. A gente também consegue perceber quando a gente anda pelas ruas em tempo de chuva e são todas alagadas, cheias de buracos e às vezes nem carro passa, por conta da água que acumulou na rua. E é nesses pontos que a gente consegue perceber, e algumas pessoas até não conseguem trabalhar por causa disso. Mas se faltar o trabalho, perdeu, né? Então isso não é desculpa você não conseguir sair da sua casa até o trabalho, isso não é desculpa para você não ir trabalhar. Às vezes, muitas das vezes a gente é chamado de folgado. Se você não conseguir ir para a escola, você não quer, você não está interessado. Ou quando tem algum conflito no bairro, isso também é deixado de lado, né? Mas é isso. Para me conseguir entender, né, o que afetava o meu território como crise climática, né, eu tive que, vim para muitas coisas da REAV, né, mas de parar e pensar mesmo e olhar, tipo assim, tantas lagoas no bairro do Bom Jardim e por que tá sendo tudo canalizada? Por que as nossas lagoas estão virando, tipo, depósito de lixo mesmo, sabe? Tipo, a ponte ali do Bom Jardim, você passa, você só vê lixo. Você só vê, assim, a galera fazendo um descarte que é ilegal, né? Mas aí você pensa e para, tipo, essa galera tem culpa mesmo no que ela tá fazendo? Porque a violência climática também é quando o próprio Estado, ele nega uma educação pra gente, né? Educação ambiental. Você não vê nas escolas. Porque, inclusive, a forma que a gente usa a cultura pra resistir, né? E pra ajudar na questão de cuidar do meio ambiente, tem que ser uma forma, assim, tipo, com teatro, com o grafite, porque é pro jovem se interessar. Porque se não for desse jeito, o jovem não se interessa. Porque lá atrás, o pai dele, a mãe dele, o vô dele, nunca foi ensinado sobre educação ambiental, então para ele isso não é atrativo nem nada. Então a gente tem que tornar isso atrativo. E aí eu olho pro meu bairro e eu vejo, tipo, a rua alagando e a minha avó não podendo sair para comprar comida, eu não podendo sair para ir para a escola. E aí a gente olha também para outros territórios periféricos, por exemplo, o Pirambu, tipo, a galera mora perto da praia, na Barra também, e não pode sair de casa e fica em extremo alerta. Aí tem que sair empedurando as coisas tudinho com medo de perder, porque a casa alaga. E aí a gente vê como o Estado olha pra gente, né? Como pessoas, nem pessoas, na verdade, como só qualquer coisa, sabe? E aí tudo de ruim eles jogam pra gente, pro nosso território. E aí fazem 1000 promessas.
E aí, quando vai ver, tipo, a gente só fica na mesma margem, né? Na margem dos marginalizados e das pessoas que não merecem viver de uma forma humanitária mesmo, sabe? De ter acesso tanto à educação, à saúde, ao lazer. E eu falo a questão de educação porque a gente mesmo, de certa forma, a gente também acaba se perdendo no que a gente acredita, né? A gente vai... se mobiliza em rede para mudar o nosso território e ensinar para o mais novinho que ele também tem que entrar na pauta, que é interessante, que é legal, que é maneiro, porque lá atrás não ensinaram isso pra gente. E meninas, quais são os desafios e as oportunidades para manter viva a arte como ferramenta política? Como oportunidade, eu acredito muito nesse apoio de redes, né? E instituições que nos apoiam como coletivos, né? A partir do momento que a gente é associado ou pela TDH ou pelo SEDECA, a gente consegue ter um apoio de liberar essa arte que existe dentro da gente. E tendo esse auxílio, tanto em relação ao financeiro, quanto ao apoio emocional mesmo, porque a gente consegue ver esse apoio emocional e quando a gente está acontecendo alguma coisa e existe aquelas perguntas de tá tudo bem, vocês conseguem, vocês estão conseguindo se manter. Então isso é muito importante como apoio, de verdade. Eu acredito que em alguns momentos eu até choro pensando que, poxa, existem tantos coletivos que gostariam de ser associados e que não são. E que é muito importante esse auxílio, de verdade. E como dificuldade que a gente enfrenta, a gente consegue perceber que quando a gente vai para algum lugar mais, vamos dizer, mais elitizado, a gente sofre alguns certos de olhares, né? Tipo, poxa, o teatro ele veio de uma coisa mais elitizada. A gente tem noção disso. De que o teatro... Só quem podia assistir teatro era aquelas pessoas brancas, ricas e empoderadas. Somente. Então, quando a gente vai para outros locais mais elitizados, a gente consegue colocar dentro do teatro o que a gente quer passar. Poxa, aquilo ali não é nada, eles não estão querendo falar nada com isso, entendeu? A gente vê que a gente consegue perceber isso só pelos olhares, que a gente está fazendo aquilo como uma perca de tempo. Mas eles nem estão atuando de verdade. Eu já ouvi isso muitas vezes, de que o nosso teatro não é teatro de verdade. Então, são aquelas falas, aqueles olhares que a gente sofre e que a gente percebe, que acaba, sabe, fazendo com que a gente, poxa, será que eu deveria continuar fazendo isso? Será que eu deveria realmente lutar por isso e continuar sendo uma pessoa artística? Ou até mesmo com alguns colegas que são artistas e eles escutam as mesmas coisas de que aquilo não é arte, que a arte deles não é arte, ou que, dependendo do traço da arte deles, não é arte, entendeu? É algo marginalizado, a gente vê pelo grafite, o grafite ele é muito marginalizado, e que aquilo não é arte, aquilo é pichação, e a gente sabe que tem diferença de pichação para grafite, e que até mesmo pichação pode se tornar arte, entendeu? Então, quando alguém picha um muro e vira algo muito grotesco, porque existe coisas bem ruins escritas em muros, é comparado com grafite, sendo que grafite é pura arte. E aquilo ali é uma forma realmente de expressar tudo que você quer sentir, entendeu? Eu vejo assim como os maiores desafios assim mesmo para manter a arte viva é justamente todos os planos do Estado que ele tem de morte para com a gente, né? Tipo, por exemplo, a gente vai para um reggae no polo do Conjunto Ceará, a polícia bate lá. Parar que isso é coisa de marginal. Tudo que vem da periferia é marginalizado. Então, o maior corre para manter a arte viva é justamente o desafio para nos mantermos vivos. E é esse desafio, sabe? De que, tipo assim, você sai da escola e correndo você tem que começar a trabalhar. E aí você vai e pega 2 horas de ônibus para ir, 2 horas de ônibus para voltar. Chega em casa tarde. Vai comer, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Que tempo você tem para fazer sua arte? Entendeu? Então, para mim, esse é um dos maiores desafios, sabe? Se manter vivo também para manter a arte viva. Porque, poxa, é tanto plano de morte para a periferia, é o racismo ambiental, é a LGBTfobia, é a falta de acesso, nossa, N coisas, sabe? E aí, tipo, como manter isso vivo? E aí você chega nas escolas, você bate, poxa, eu queria falar um pouquinho, mas queria falar diferente, queria fazer um teatro, queria batucar um pouquinho, e a galera, não tem espaço para isso, porque não tá na grade extracurricular, né? Não tem, não pode. Então, tipo, como é que a gente mantém a arte viva? Tem esse corre também do grafite, tudo que a gente faz
poxa, tá errado, é coisa de marginal, não pode, não sei o que, não sei o que. Cara, não é assim. As formas que a gente resiste é o que a gente faz pra resistir, sabe? Uma pintura no muro, poxa, mostra ali tudo que você tá sentindo, tudo que você quer. Inclusive, a gente fez um trabalho lindo, né, de revitalização ambiental. Grafitamos um muro inteiro de uma escola e ficou a coisa mais linda do mundo. E lá tem assim, tipo, não jogue lixo aqui. É uma outra visão que, inclusive, você trabalha, sabe o quê? Lá a gente conseguiu trabalhar o quesito segurança pública. Porque você passava, você via um muro cheio de lixo, a galera passava ali de noite, não se sentia seguro. Quando você tem uma visão diferente do que está à sua frente, você começa a se sentir diferente. Então a gente consegue trabalhar a segurança pública, o ambiental, tudo junto, né, na arte, sabe? E aí, tipo, quais as oportunidades, né, pra gente manter a arte viva? É justamente estar em rede, sabe? Porque não adianta eu estar no corre aqui sozinha, uma hora ou outra eu vou cansar. E sabe o que é que me levanta? É ver alguém, assim, do meu lado, um irmão, um amigo, tipo, lançando uma poesia, falando assim, não, Tainá, não desiste agora não, sabe? A gente é as únicas pessoas que podem salvar as pessoas que estão vindo lá na frente, sabe? Então a arte também, ela salva a gente, né? E a gente salva ela de alguma forma. E a gente tá aqui falando um pouquinho de arte, né? Principalmente essa questão do grafismo e do grafite. E como ele causa uma revitalização mesmo, né, no ambiente, através da expressão, do que você quer se expressar. Por exemplo, com palavras de cuidado com o meio ambiente, né? Ele impacta as pessoas que estão ali, porque, por exemplo, eu estou passando no ônibus, estou passando no busão, estou ali passando no carro, enfim, paro e olho, isso já causa uma reflexão na gente, né? E talvez até uma mudança de comportamento e de ver. Então, para vocês verem, às vezes as pessoas, elas botam a arte como se fosse uma coisa erudita, né? Mas ela vai muito além disso. Isso para vocês, a arte, ela transforma realidades? Vocês já tiveram, assim, experiência própria, ou então amigos, enfim? Eu acho que eu poderia dar vários nomes de pessoas dentro do Pirambu que cresceram com a arte. E uma prova viva disso seria o Mazé, né? Pra mim, é inspiração pura, né? O cara faz poesia, ele rima, ele grafita, ele dança, ele atua e que estourou agora, né? E eu acredito que, pelo menos na minha concepção, ele teve muito esse apoio de crescer pelo fato dele ter crescido na periferia e todo mundo ali na periferia conhecer ele, né? Então, na minha cabeça, quem subiu realmente, assim, quem ajudou, quem espalhou, quem compartilhou, né, o trabalho dele, não só essas pessoas fizeram ele crescer, porque a arte dele fez ele crescer, mas quem ajudou um pouco, né? E eu também fico muito feliz em saber que a gente consegue ter essas inspirações dentro das periferias. E que olhando pro Mazé, eu consigo pensar um pouco que, poxa, eu acho que eu consigo ser atriz e viajar o mundo sendo isso, né? Poxa, eu acho que eu consigo ser poeta e viajar e crescer com isso. Ou até mesmo a gente vendo artistas dançarinos. A gente tem como prova o Matuê, né? Que é um cara que veio da periferia, do Pirambu e tudo. Veio de Fortal, cresceu e, poxa, explodiu, né? Tem até gringo que escuta ele. Pra mim isso é icônico. Então, sim, eu acho realmente que a arte ela pode mudar nossas vidas e ela pode ajudar a gente. Mas a gente precisa lembrar que são poucas pessoas que conseguem crescer. E a gente sabe muito bem o motivo, né? Que é o fato do Estado querer a nossa morte. Sempre, a todo momento. E que, como a gente não tem auxílio do Estado, é muito fácil a gente morrer os nossos sonhos. Ele mata os nossos sonhos, né? Da gente poder crescer. E é loucura, porque cada molequinho que a gente vê na periferia quer ser igual o Neymar. E quando eles vão crescendo, eles vão percebendo que talvez seja muito difícil ser igual o Neymar, né? Jogar na seleção do Brasil. Então, talvez seja um bagulho muito difícil mesmo. Então, eles vão crescendo e pensando assim, mais pelo fato disso que a Tainá falou, de, poxa, a gente tá saindo da escola, a gente tem que ir logo pro trabalho, ajudar minha mãe, sustentar minha família, né? Ajudar meus irmãos. Então, tá vivendo essa loucura que é o capitalismo, porque ele faz a gente ser assim, e viver essa loucura muito doida, faz a gente realmente enfraquecer e pensar que talvez
eu não consiga. Mas tendo essas inspirações dentro das nossas próprias periferias, faz pensar que eu acho que eu consigo. Poxa, eu vejo muito assim, por experiência própria, na verdade, né? Uma fala passada, eu falei sobre, tipo, o coletivo querer adicionar mais pessoas artísticas, né, dentro. E depois olhar que o coletivo ele é formado por tantas pessoas e dessas tantas pessoas, 80% é artista e tem uma arte de uma forma diferente, sabe? Onde eu mesmo me encontrei como artista e antes eu pensava assim, poxa, isso não se enquadra a minha pessoa, eu não sei nem fazer nada. Hoje em dia eu batuco, eu escrevo, eu faço slam, muitas e muitas coisas, desenho também. A gente faz um pouquinho de tudo. E aí eu olho assim pro Revide como uso como a minha própria referência, né? E aí eu vejo que o Gabriel, ele começou a escrever porque o Wesley mostrava os textos dele pra ele. E aí depois do Gabriel foi eu, aí depois foi mais um, foi o Matheus, aí depois veio Inaie. Enfim, tipo, várias e várias pessoas. E a Carla, a gente tratava a Carla, né, tipo, que é uma das integrantes do coletivo, como a única pessoa artística dentro do coletivo. E depois a gente foi olhar, não é assim, tem várias e várias pessoas, basta a gente ter um momento ali que inspira a gente, sabe? Um momento que a gente veio, tipo, poxa, eu acho que eu sou capaz de fazer isso, sabe? E que foi justamente um dos movimentos do Revide, que a gente levou, tipo, uma batalha de rima pra dentro da escola, pra ajudar os alunos, né, num trabalho, e a gente olhou assim, tipo, poxa, eu acho que eu consigo fazer essa, não a mesma coisa, mas um corre parecido, sabe? E aí, inclusive, pegar até da fala da Kiki, né, que falou sobre o Mazé, que, tipo, poxa, tão pertinho ali, que ia pra praia com a Kiki e tal, que, tipo, come batata e tal, isso e aquilo, e do nada o cara tá em Cannes. E aí, tipo assim, uma referência, não só pro território dele, mas para todos os outros territórios, e não só aqui de Fortaleza, mas de qualquer outra região, sabe? E aí, tipo assim, poxa, ele é sim uma referência pra gente, sabe? Ele é uma referência lá em São Paulo, ele é uma referência em Natal, ele é aqui em Fortaleza. E é muito lindo ver que um dos nossos tá chegando lá longe, sabe? E que é muito disso que ela falou também, sabe? Que, tipo, esses planos de morte que o Estado tem para com a gente, é isso que enfraquece esse nosso achar, né? De que, tipo, a nossa arte, ela não é válida e ela não vai levar a gente pra frente. Mas, tipo, lá na frente é essa arte que justamente faz com que a gente se mantenha vivo de alguma forma. Porque, tipo, por exemplo, os coletivos a gente vai crescendo, né? Vai ficando mais velho e tal hora vai deixando de ser, inclusive, as referências, assim, de adolescente. Mas aí a gente olha e pensa assim, tipo, poxa, mas eu sou referência pra outra pessoa porque eu fui lá e ensinei. E aí, só que aí tá acabando o ensino médio, e aí eu tenho que correr porque eu preciso comer, eu preciso me sustentar. E às vezes as pessoas também estão assim. E aí como é que eu faço o corre dentro do meu coletivo se era através desse corre que eu me sentia vivo? Entendeu? E aí a gente olha e pensa isso, só que é tipo, poxa, mas vale a pena resistir. Vale a pena, assim, mesmo cansado do trabalho, mesmo com a cabeça cheia, ir lá. E fazer uma reunião, e produzir um movimento, e fazer um sarau. Tudo vale a pena, sabe? Tudo vale a pena. Quando eu vejo, assim, uma galera que, tipo, já não tinha mais nem vontade de fazer nada, tipo, poxa, me identifiquei com esse trabalho aqui, eu quero fazer parte, sabe? Eu gostei do grafite, eu gostei disso, daquilo. É confortante, sabe? Saber que a arte, ela salva as vidas de periferia e da gente que tá no corre. Porque esse movimento deve ser o que alimenta a alma, né? O que te faz viver, que te traz entusiasmo pra poder mesmo mudar, né? Mudar as realidades. Meninas, e pra vocês, qual é o papel da juventude na mobilização pelo clima, né? Quais são as barreiras que a juventude enfrenta aí? Sobre o nosso papel de jovem, eu acredito que pelo fato da gente jovem, mais o período adolescente, a gente tá vivendo uma fase que a gente é muito influenciável, né? Tá vivendo, poxa, tendo influências, então é um período que a gente precisa das nossas influências. Então, acredito que ter jovens nessa correria, nesse corre, é muito importante pelo fato da gente poder influenciar outros jovens, né? Aprendendo e tendo noção de que jovens são influenciados e influenciáveis, a gente consegue influenciar e consegue chamar mais, né? Consegue passar uma certa visão de que tudo isso que está acontecendo é para o nosso bem, né? E que pensando que, poxa, a gente está fazendo isso para um futuro melhor e para o futuro dos nossos filhos, da nova geração, um futuro que a Terra ainda esteja melhor, né?
pensando que talvez a periferia, em algum momento, ela pode se tornar um lugar saudável para nós e que aquilo seja um lugar confortável para se viver, é muito importante essa nossa fala e esse nosso local que a gente está. E como em algum momento isso possa ser prejudicado, seja algo ruim na nossa vida, né? Seria mais pelo fato da gente sempre escutar de que isso é uma barreira ou que isso pode prejudicar o nosso futuro. Poxa, você está lutando pelo mundo, mas o que isso vai te dar no futuro? Um mundo melhor. Simples, né? Um futuro bom. E que escutar de alguns familiares de que isso é perca de tempo, não é perca de tempo. Eu tô lutando pela minha vida, eu tô lutando para que eu seja uma pessoa feliz no futuro e que eu tenha um mundo, uma terra para se viver, entendeu? Então, escutar essas certas coisas faz com que a gente se sinta bem ruim, né? E pensar que desanime. Mas é mais sobre isso, de que pensar que a gente está vivendo a nossa adolescência e que a gente não está vivendo a nossa adolescência, a gente está vivendo a nossa adolescência lutando para que talvez no futuro a gente consiga viver a nossa vida, mas a gente está vivendo mais, a gente não está vivendo, a gente está mais sobrevivendo, né? Então, é isso. Pô, pra mim, assim, o papel do jovem, né, na mobilização pelo clima é esse papel da galera que veio pra resistir de fato, sabe? Em cada década, né, em cada século, as pessoas que sempre foram mais afetadas por tudo foi os jovens, sabe? Tipo, tudo quer calar a gente, porque pra eles a gente nunca sabe de nada, sabe? Pra eles é horrível quando eles vê, tipo, um jovem lá na Assembleia Legislativa falando o que acha, o que quer e o que passa, sabe? E aí, tipo assim, poxa, qual é o nosso papel nisso tudo? Porque é essa galera aqui, ó, dessa geração, que tá vendo a realidade e que quer lutar contra essa realidade. Sim. Porque é uma realidade ruim pra gente, sabe? Essa realidade onde a periferia é totalmente marginalizada. A realidade onde eu vou pra escola e lá só tem violência. Tem transfobia, tem machismo, tem importunação sexual. Essa é uma realidade horrível. Uma realidade onde os bairros periféricos não tem saneamento básico, não tem uma infraestrutura, as escolas estão caindo, sabe? É, tipo, horrível essa realidade. E aí, qual é o nosso papel nisso? Acho que é o papel de lutar mesmo. Não acho, eu tenho certeza, sabe? Porque, tipo assim, a geração futura já tá cansada. E, de certa forma, com a cabeça assim, ó, silenciada. Porque é uma galera que acredita que o mundo é isso e ele vai acabar sendo isso, sabe? Mas eu acho que essa juventude aqui tem uma fome de viver. Porque é justamente o que a Kiki falou, a gente não tá vivendo, a gente tá sobrevivendo. E sobreviver é diferente de viver. Então, o ar que eu respiro agora, eu quero que seja diferente lá no futuro e que ele seja melhor mesmo, sabe? Porque respirar, eu só respiro de fato quando eu vou assim pra uma floresta, quando eu tô conectada de fato com a natureza. E aí a gente olha para nossas ruas, a gente não vê mais nenhuma árvore nem nada. E por que tá sendo assim? Tipo, tem um programa, né, da prefeitura que você liga e eles conseguem plantar uma árvore em frente à sua casa. E tipo, poxa, eu nunca vi ninguém fazendo isso. E por que só eu tenho essa informação? Porque eu acho que eu sou de todo mundo, né, assim, os jovens são os únicos que têm acesso, porque procuram, porque tem fome de educação. Porque a gente sabe que sem educação a gente não consegue transformar e mudar, sabe? Então, tipo, o papel do jovem nessa mobilização pra, né, pra ajudar em tudo, pra fazer diferente, é justamente isso. É os jovens que buscam a informação e é os que têm a informação de fato. Então é passar, sabe? Tipo, chegar a mãe, eu tava fazendo atividade na RAV e tipo, poxa, eles me ensinaram que esse material aqui, ele não é reciclável, sabe? Então, tipo, vamos ser diferente, vou pegar o álcoolzinho que eles me derem na atividade e a luva e entregar pro catador, que tá fazendo um trabalho que é marginalizado e que mata ele. Mas é o trabalho que salva a nossa vida. Então, o meu papel, ele é informar e ele é lutar, sabe? Então, tipo, eu sempre falo, enquanto eu tiver voz, ela vai ser usada pra transformar. E, meninas, pra encerrar aqui o nosso podcast, queria saber se vocês têm ideias de ações coletivas que ajudam a incidir por políticas públicas climáticas mais inclusivas. Informando, né, e fazendo acontecer projetos que, como a gente sabe,
que o sistema, o Estado não cria projeto pra gente de periferia, a gente cria. E a gente tem que criar. E a gente já cria. E a gente já bota em prática. Mas é preciso de mais. É sempre preciso de mais. Então, o Allium, por mais que ele limpa a praia anualmente, porque é um projeto do Allium limpar a praia anualmente no dia de limpeza de praia, porque que cada periferia que vive perto da praia de Fortaleza ou de qualquer outra cidade não limpa a praia. Ou então fazer um videochamada, né? Para que o Estado veja que aquela praia precisa ser limpa. Que por mais que a gente possa fazer esse projeto, eles precisam fazer isso. E podem auxiliar e ajudar a gente nesse projeto. Porque eu acho incrível limpar uma praia. E é tão constrangedor quando eu falo, eu limpo praia. E o pessoal ri. Por que o pessoal tá rindo? Eu tô cuidando da minha praia. Eu tô sujando, eu tô limpando, né? Então, não só limpar a praia, como quem vive perto de florestas, perto de lugares que tem trilha, poder também ajudar esses lugares e poder auxiliar um pouco mais, entende? Então, fazendo tudo isso para sua periferia é uma ajuda enorme, né? Mas também cobrando é uma ajuda muito maior, entendeu? Porque a gente precisa cobrar porque a gente tem todo esse direito. Eu penso que é, realmente abrangendo as atividades que a gente já faz, sabe? A gente tem muitas ideias, mas a gente não tem tempo e pessoas interessadas. Por isso que eu falei que os nossos corres, eles são feitos através de trazer o olhar da juventude com vontade, sabe? Um teatro que ele fale, a minha praia tá suja e ela precisa ser limpa. E não sou eu que ensuja. É o carinha que vem lá do hotel dele, luxuoso, e joga na minha praia. Porque as únicas pessoas que são taxadas como pessoas que cuidam do meio ambiente são pessoas que têm dinheiro, mas que são pessoas que mais afetam o meio ambiente do que são pessoas que cuidam, sabe? Então, enquanto ações mesmo, eu penso em muitas. E pra, assim, ser mais inclusiva mesmo, é estar em rede. Porque quando a gente está em rede, a gente começa a entender que todas as pessoas trabalham de uma forma diferente, todas as pessoas incidem politicamente de uma forma diferente. Eu tô ali, no Bom Jardim. A minha forma de política, ela é diferente. Para uma pessoa que vai vir de uma tribo indígena e vai falar também sobre crise climática e, poxa, o que eu posso fazer lá? As minhas ideias vamos se mobilizar em rede, porque enquanto mais gente lutando, mais coisas vão ser mobilizadas e o Estado vai escutar, sabe? Por exemplo, teve ali, por quererem acabar com, né, a floresta ali que tem no aeroporto, simplesmente por uma festa. E quando se mobilizou a galera toda, de vários territórios, de vários cantos, e foi lá, não é assim que funciona, vai tirar o que é nosso, que tá lá há anos, há séculos, simplesmente por uma festa de 3, 4 dias. Não é assim. E aí a gente para e pensa, tá vendo? O Estado, ele pensa realmente na gente? Não. Ele pensa no dinheiro. Que, inclusive, todo o dinheiro que vai para ele é o nosso dinheiro, é o nosso suor, é a nossa morte também. Porque o dinheiro que vai para ele vem através disso, a morte dos nossos sonhos, a morte da nossa vontade de viver. Porque a gente cansa e acaba se perdendo a vontade de fazer arte, a vontade de fazer acontecer e a vontade de revolucionar. Mas cá aqui para eles que eu digo que a nova geração, essa e a próxima que virá, ela é uma geração que ela tem fome de revolução. Então, a minha ideia é revolucionar mesmo, sabe? Se juntar em conjunto, fazer a rede acontecer de uma forma que todo mundo que está dentro dela possa mostrar sua arte e revolucionar, sabe? A minha ideia é essa, revolução e grito, porque essa geração aqui, ela tem fome, mas ela tem fome de revolta, sabe? De se revoltar mesmo e de ir lá e fazer acontecer. E é uma revolta que já vem passada há muito tempo, né? É uma revolta dos nossos pais, uma revolta dos nossos avós, uma revolta que já vem de... É uma revolta enorme que cresce dentro da gente. Gerações, né? Exatamente. Pensando nesse lance de rede, a gente pega o exemplo como a rede Conexão Perifa, que é uma rede que não é só em Fortaleza, é uma rede que ali Maranhão, Rio de Janeiro, né? Uma rede assim enorme. E pegando a Reaver também, que é uma rede que em cada lugarzinho de Fortaleza tem uma pessoa representando a Reaver, né? Então, poxa, a gente tá ali
amontoado, a gente tá fazendo realmente acontecer, pegando cada pessoa. A gente sabe que Fortaleza é um lugar muito grande e que em algum lugar tem praia, em outros não, acesso à praia é um pouco difícil, já em outros lugares é mais floresta. Então, poxa, cada pessoa ali tem uma representação e fazendo a rede acontecer é uma coisa enorme, né? Uma coisa... Então é por isso que, ressaltando a tua fala, é uma revolta e que a gente precisa realmente cobrar. E cobrar, porque é um direito nosso, um direito de vida. E falando em direito, será que rola um slam? Eu vou começar assim. Eu começo com aquela vontade de revolucionar. Quando há tempos que eu vinha pra nascer, mas eu nasci mesmo. Porque será? Eu ainda tô sem entender, porque eu me perdi no caminho e aí eu encontrei algumas pessoas que estavam revoltadas. E aí eu nasci mesmo. Porque eu me encontrei através da arte, eu fui lá para revolucionar e eu entendi o que era revidar. Então aí eu fui lá no Pirambu e eu entendi que limpar a praia era mais do que só limpar. Era também sobre revidar e revolucionar. Então aí eu fui lá na Barra e eu aprendi muitas coisas por lá, em todo o território de Fortaleza, e agora eu vou mais acolá, porque a minha voz ela também vai chegar em outros lugares e talvez saia até do Brasil e chegue nas suas orelhas e você entenda que a voz da juventude ela vem para revolucionar. Então eu espero que entendam. A juventude de agora, ela tem fome de revolta, ela é completamente revoltada e o nosso ódio é porque estão matando quem a gente ama de verdade. Então, mais um passo pra frente é muita arte e o que eu quero de verdade é viver sem medo de morrer. Então, pra gente, pros nossos filósofos marginais da rua e do corre todo, eu apresento, esse é o amor da Reavê. Ótimo, obrigada, gente. Foi ótimo esse momento aqui, essa conexão que a gente teve. Muito obrigada pela troca, foi incrível. E aí eu vou finalizar, tá bom? Agradecer também as informações que eu tive aqui, porque eu não sabia que uma árvore podia ser plantada na frente da minha casa, eu não sabia. Então, é isso, agradecer essa coletividade, essa oportunidade, que é uma oportunidade muito grande, e que venham mais por aí. Eu também quero agradecer, né, a oportunidade por ter chamado e tal, e também agradecer a Kiki, que me ajudou muito nas minhas falas, que era ela falando e eu, menino, vou pegar isso aqui pra amarrar na minha fala. Então, muito obrigada, inclusive, e Kiki também. Foi um prazer estar com vocês. A arte denuncia desigualdades e exige mudanças, né? Ela nos mostra que lutar pelo clima não é apenas plantar árvores ou reduzir lixos, mas também questionar sistemas de poder que priorizam o lucro em detrimento da vida. Cada peça de teatro, cada letra de rap, cada pintura em um muro é um ato de resistência e uma reivindicação por um futuro mais justo. Então, se você ainda tinha dúvidas sobre o papel transformador da arte na luta socioambiental, espero que tenha sido sanado. E espero também que tenha saído desse episódio convencido e inspirado a fazer parte dessa mudança. Então, meninas, mais uma vez, obrigada pela participação aqui no podcast. Vocês sempre são muito bem-vindas aqui na rede. E espero que a gente possa estar somando, né, nesse movimento que vai se expandir mais ainda. E vocês que nos veem e nos escutam, não esqueçam de acompanhar nossas ações através das redes sociais: Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Todos com TDAH_Brasil. E nosso site também, hein? tdhbrasil.org. Obrigada, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau!